displicente, de maneira que envergonhava o nome de Deus. E aí no outro domingo a gente vai lá para 1 João, onde o amor é exaltado. João então nos direciona em direção a um amor que a gente não consegue explicar. O amor que Deus tem por nós e o amor que nós deveríamos ter por Deus e também por aqueles que estão ao nosso lado. Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, a partir do verso 6. Hoje nós vamos ficar entre o verso 6 e o verso 14. O trecho é maior. Correto seria nós irmos até o capítulo 2, verso 9. Tudo isso está falando de um único só assunto. Mas, para fins didáticos, para a gente ter um tempo para respirar, a gente faz uma pausa permitida na gramática e a gente vai até o verso 14. Então, livro do profeta Malaquias, capítulo 1, a partir do verso 6. Ouça com temor e tremor a palavra de Deus que nos diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Eu sou o pai. Onde está a minha honra? Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a graça, mas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. E entre vós, quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. E não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio, e no seu rebanho promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra, da tua vontade, do teu desejo para a nossa vida. Senhor Deus, fala ao nosso coração, que não seja só um acumulado de curiosidades da cultura hebraica, da cultura grega, que não seja só uma explicação dos termos gramaticais. Senhor Deus, que o Senhor aplique isso à nossa vida e que imediatamente nós busquemos cada vez mais seguir a tua vontade e a tua palavra, Deus. Nos lugares em que o teu evangelho ainda não é proclamado fielmente, que o Senhor levante tantos quantos forem necessários para que o teu evangelho alcance toda a criatura neste mundo, Pai. É em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. O tema do nosso sermão é: quais os sintomas de uma adoração doente? Quais os sintomas de uma adoração doente? Se você já encarou começar a ler a Escritura, você já deve ter se
Deus entram na presença de Deus. Quando estes homens veem a glória de Deus, há um padrão na Escritura. Todos estes homens apresentam sempre a mesma característica: um terror absoluto, reverência e rosto no chão. Estes homens caem ao chão diante de qualquer sinal da glória de Deus. Assim foi o povo quando Moisés, no Sinai, ouviu de Deus os 10 mandamentos. O povo então diz: olha, Moisés, vai lá você, a gente não vai aguentar não a glória do Senhor. Assim foi com Isaías no templo. Ele foi transportado e viu a glória do Senhor, e ali ele fala: morri, porque eu vi a glória de Deus, e eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Assim foi com Ezequiel e Daniel. Quando eles veem a glória de Deus, os dois se prostram e colocam o rosto no chão. Assim foi com os pastores. Quando os anjos vieram anunciar o nascimento de Cristo Jesus, eles temeram e tremeram diante da glória de Deus. Assim foi com Saulo, que naquela explosão, tipo de luz, Paulo cai ao chão prostrados e diz: por que me persegues? Cristo diz isso para ele, e ele então responde: quem é o Senhor? Reconhece ali a glória de Deus. Assim é com o apóstolo João em Apocalipse. Quem diria, aquele apóstolo que era tão próximo de Cristo, que reclinou a cabeça ali na última ceia, em Apocalipse, quando ele entra diante da presença de Jesus, a Escritura diz que João cai no chão como se estivesse morto. Tamanho foi o medo, a reverência, o temor que estes homens apresentam diante da glória do Senhor. Domingo após domingo, nós também nos reunimos para entrar diante desta mesma glória. E não é raro pés se arrastando, bocejos intermináveis. O relógio se torna muito mais importante do que cantar e louvar ao Senhor. Domingo após domingo, em muitos lugares, nós entramos nos Santos dos Santos, achando que é a sala de espera de um consultório de dentista. A falta de temor não é algo deste século. Aqui em Malaquias, nós vemos isso acontecendo. Essa tragédia espiritual estava acontecendo em Israel. O povo diante do altar do Deus Todo-Poderoso, mas o coração desse povo estava frio, distante, endurecido. O povo não percebia que o que estava acontecendo ali era um culto de adoração ao Senhor. A qualidade da nossa adoração nos revela o tamanho da importância que nós damos para Deus em nossa vida. Nós precisamos entender o que está acontecendo aqui em Malaquias. Afinal de contas, lá nos primeiros 5 versos, nós vimos no sermão retrasado que Malaquias chega com um anúncio, uma palavra pesada. Malaquias chega dizendo: o Senhor diz a vocês algo muito duro, algo muito pesado. E aí, para nossa surpresa e também para nossa alegria, esperando que o profeta iria rasgar o verbo e acabar com o povo ali, Malaquias então vem e diz: assim diz o Senhor, eu vos tenho amado. Surpresa! Deus então vem por meio do profeta para dar uma bronca no povo e começa do jeito menos esperado: eu vos tenho amado. Nós então vemos este início bom. A partir do verso 6, Deus muda o discurso. Agora já não é mais eu vos tenho amado. Agora Deus passa a confrontar a rebeldia de seu povo. Você vai notar que em diversos momentos Deus se dirige aos sacerdotes, mas nós temos também Deus se dirigindo ao povo em geral. Então, se você em algum momento achar que o texto de Malaquias é só para a liderança da igreja, não se esqueça que o livro de Hebreus nos torna sacerdotes também de Deus. Pedro e João dizem a mesma coisa. Hoje não há diferença daqueles que apresentavam o sacrifício ao Senhor, de nós que nos reunimos para falar em nome de Deus, outros para ouvir a palavra de Deus. Já não há diferença. Todos nós, homens, mulheres, nós somos sacerdotes do nosso Deus. Então, nós não podemos fazer essa separação do Antigo Testamento para o Novo. Tudo muda. Nós vamos ver isso acontecendo. Como saber se nós estamos adorando Deus de maneira saudável? Como saber se nós não estamos contaminados?
Quais os sintomas de uma adoração doente? Nós vamos ver no texto, então, 3 sintomas de uma adoração doente. Quando a adoração está doente? Quando nós oferecemos as nossas sobras. Então, primeiro ponto do nosso sermão. Quando a nossa adoração está doente? Quando nós oferecemos as nossas sobras. Nós vamos expor aqui entre os versos 6 e o verso 9. Acabou o amor. Aqui não tem mais dessa de eu vos tenho amado, não. Deus já inicia essa segunda sentença contra a rebeldia do seu povo. Deixa eu só trocar o microfone. Deus já começa a sentença mostrando a rebeldia do seu povo com palavras duras. Afinal de contas, Malaquias avisou: eu tenho palavras duras para o povo. Talvez para a gente, nós brasileiros, talvez a nossa cultura não soe tão pesada assim, essas primeiras palavras a partir do verso 6. Mas o hebreu sentiu isso como uma flecha atingindo o coração. O Senhor Deus começa logo no verso 6, fazendo uma afronta direta sobre a maneira como os hebreus estavam obedecendo a lei de Deus. E aí, o Senhor Deus então já começa dizendo: se eu sou seu pai, onde está a minha honra? E Deus vai direto na lei. Lembra o quinto mandamento? Honrar pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem nesta terra. Deus então não fica inventando historinha com o povo. É lei. Ele vai para a lei. Eu sou seu pai? Onde então está a minha honra? Mas apesar disso ser verdade e ser uma acusação direta, você deve ter percebido que no Antigo Testamento Deus não acaba sendo reconhecido como pai. No Novo Testamento, sem dúvida, a todo instante Deus é o pai. Mas no Antigo Testamento isso não acontece com muita frequência. Deus então faz um segundo ataque à rebeldia do povo. E ele vai dizer então: eu não sou o seu Senhor. Aqui a coisa fica difícil para o povo hebreu. Porque sim, Deus no Antigo Testamento é visto muito mais como o Senhor. E aí Deus pega pesado. O escravo não respeita o seu senhor? Onde então está o meu respeito? A acusação muda. Agora já não é mais lá no quinto mandamento. A acusação agora parte para o terceiro mandamento. Deus questiona o povo: por que vocês estão desprezando o meu nome? E aqui tem algo curioso. O termo desprezar aqui não é somente um dia mau. Acordei ruim, não estava legal nesse dia e, ops, desonrei o nome de Deus. Não, não é um acidente de maneira alguma. Não é hoje eu não estava muito bem, eu acabei respondendo o Senhor de maneira indevida. A ideia aqui é um ato contínuo e não só contínuo. A gramática aqui traz para a gente uma ideia que qualifica aquele que está fazendo a ação. Ou seja, o sacerdote aqui ele se torna um desprezador. O que está acontecendo aqui é o seguinte: não foi só um equívoco. O sacerdote aqui, ele transforma o desprezo no nome de Deus como um hábito, um estilo de vida. Estes homens esquecem que estão diante do Senhor dos Exércitos. E a gente sabe isso, porque a resposta deles é estranha, no mínimo. Em que nós temos desprezado o teu nome? O Senhor Deus então chega, acusa a quebra do quinto mandamento, acusa a quebra do terceiro mandamento, e aí eles viram então e dizem: mas peraí, em que nós estamos desprezando o teu nome? Às vezes, quando eu leio a Escritura, eu fico pensando que o povo hebreu devia ser muito sem noção. Esse pessoal ou tinha intimidade demais com Deus, ou era um povo que não media consequência alguma. Parece que todas as vezes que Deus fala com o seu povo e a lei está envolvida, e a quebra da lei está envolvida, esse povo parece que não é com eles. Parece que esse povo está vivendo em outro mundo, não entende, se faz de desentendido. Das duas, uma. Ou era um povo que tinha muita intimidade com Deus, ou era um povo sem noção alguma. Mas isso, meus irmãos, é um reflexo de algo que aconteceu muito antes. Isso tudo é efeito do pecado. É o pecado que nos transforma desse jeito, ao ponto de debater com Deus
Em que nós temos desprezado o teu nome? Tudo aponta para a falha, para o erro, para o desprezo, desobediência. Mas ainda assim o povo questiona e insiste. Em que nós estamos profanando o teu nome? Nós entramos no verso 7. Deus então mostra ao povo o crime que eles estão cometendo. E o curioso é que aqui Deus ele usa um tom meio que irônico. O Senhor Deus vira para o povo e diz assim: olha, a minha mesa está toda imunda. E vocês ainda estão me perguntando em que estão profanando o meu nome? Em que estão desprezando o meu nome? Quando a gente vai para a gramática hebraica, nós vemos uma curiosidade nos termos usados aqui pelo Senhor. Primeiro, Deus diz que eles oferecem. Essa ideia de oferecer não é assim, ofereci hoje e voltei daqui um mês, não. É algo constante, é um ato intenso. Constante e intenso. Todos os dias eles faziam, e faziam com muita intensidade. Era muita vontade para estar lá desprezando a mesa do Senhor. E não só oferecem, mas também Deus usa o termo imundo, que também é intenso da mesma maneira que o oferecer. Mas talvez uma maneira melhor de compreender essa tradução seria dizer que tudo isso estava sujo e, de fato, podre. Quando nós juntamos e tentamos trazer uma tradução mais literal, o resumo é: a adoração era intensa, mas era completamente podre. Lembra que o povo hebreu disfarça? Não é comigo? Ah, é comigo isso daí? Ele se faz de bobo. Então Deus já se prepara. Eu já sei qual vai ser a próxima pergunta do meu povo, então eu já vou responder. E a gente entra no verso 8. Deus então volta e expõe mais uma vez a quebra do terceiro mandamento: carregar o nome de Deus em vão. Aqui o nome do Senhor é desprezado quando os animais com defeito são oferecidos no altar do Todo-Poderoso. Irmãos, olha que incoerência o que o povo e os sacerdotes estão fazendo. Qual era o objetivo? Por que na Escritura nós temos orientações a fim de que se leve um animal puro, sem mancha, para o sacerdote? Qual que era o objetivo? Era justamente pegar aquele animal que representa a pureza para limpar algo que estava sujo. A incoerência desse povo levar um animal manco, cego, coxo, é uma ilustração muito prática. Você já tentou limpar algo com um pano sujo? Não dá. Você pega o pano cheio de barro e vai limpar uma mesa branca. Qual é a consequência? É você sujar. Então, se eu estou levando um animal impuro para cobrir o meu pecado, é completamente incoerente, completamente anti o que Deus nos ensina na Escritura. Como é que se limpa, então? Deus dá uma ordem para esse povo. De novo, aqui Deus aparentemente está sendo irônico, está cutucando o povo. O Senhor Deus diz assim ao povo: pega esse animal e leva lá para o teu governador. Leva o animal cego, sem patas, leva lá para o teu governador, vê se ele te atende, vê se pelo menos ele te recebe. E o que é curioso é que Deus não está sugerindo: olha, você não quer pegar esse animal? Não, Deus aqui dá uma ordem: pega esse animal e leva para o teu governador, esse animal imundo que não serve para você, esse animal imundo que você não tem coragem de apresentar para o seu governador. Esse animal você está me entregando? E aí o verso 9 nós vamos precisar ler. É o golpe final de Deus sobre esse assunto no povo. O verso 9 diz: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. A resposta de Deus: mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Com a mão toda suja, com um animal que não representa nada a não ser o seu desprezo pela palavra de Deus, você me vem e quer que eu te ouça? Você quer que eu faça alguma coisa em sua direção? Esquece. Para a gente entender, uma ilustração. Pensa lá nas crianças pequeninas. A minha neta, esses dias, acredito que comeu chocolate pela primeira vez. Já sabe, né? Completamente lambuzada. Não havia 1 centímetro quadrado sequer do corpo da Luana em que não havia um pedaço de chocolate. E daqui a pouco, quando ela crescer, e a gente fala assim: ó, Luana, não vai comer o chocolate. Ela vai comer.
porque ela é pecadora. E aí a gente vai entrar na sala e ela vai estar toda lambuzada. A bochecha, o nariz, a roupa. A gente fala assim, Luana, você comeu chocolate? Ela vai falar assim, eu não. É isso que está acontecendo com o povo. Deus está vendo o povo todo lambuzado de chocolate e o povo está dizendo, eu não estou comendo seu chocolate. Essa é a ideia. Nós estamos adorando o Deus Todo-Poderoso no nosso culto ou estamos deixando a casa de Deus imunda com as nossas sobras? É uma reflexão. Quando nós nos reunimos, nós estamos adorando Deus ou nós estamos sujando a casa de Deus com as nossas sobras? Aos profissionais que aqui estão, a vocês que são bons, vocês que são os caras que completam as metas, que conseguem as promoções, que entregam tudo com perfeição, mas eu tenho muito orgulho do que eu faço. As donas de casa que se esmeram na limpeza, tudo brilhando, comida fresca todo dia, nem um pó em cima distante. Aos jovens, você que gosta de estudar, que chega lá para o professor e entrega e mostra, eu estudei, eu aprendi, que se tira um 7 é o fim do mundo. Todos nós que sacrificamos muitas coisas para apresentar o nosso melhor para nós mesmos, para os nossos chefes, para os nossos professores, ou para alguém que está ao nosso redor, que possa, em alguma medida, ver o nosso esforço. A pergunta é, nós estamos entregando no culto do Senhor o mesmo esforço, na mesma intensidade? Quando meu patrão pede para eu fazer alguma coisa, eu vou e faço com toda excelência. Aí, diante do culto de Deus, eu vou com essa gana, com esse desejo. Quando o nosso coração esfria, a gente já não sente mais o amor de Deus. O próximo passo, naturalmente, é não cultuar a Deus da maneira errada, da maneira correta. E assim, para mim e para o mundo, eu sempre vou entregar o melhor. Porque se eu não fizer, aí meu chefe vai brigar comigo. Porque se eu não entregar, eu vou tirar a nota baixa. Porque se a casa estiver bagunçada, eu nem consigo dormir. E aí, para mim e para o mundo, tudo fica perfeito. E para Deus, como é que a gente está lidando? Será que para Deus está vindo a nossa sobra? A sobra do nosso tempo, a sobra do nosso dom, a sobra do nosso talento, a sobra da nossa atenção? Como é que a gente está cultuando o nosso Deus? Faça o teste. Pega aí um dia que você não estava legal no culto e aquilo que você ficou fazendo no culto, faça um dia no seu serviço e veja se você está entregando a Deus o mesmo que você está entregando ao mundo. Ricardo, é errado eu fazer tudo com excelência? É claro que não. O que Deus está dizendo aqui é que na mesma intensidade que eu faço para mim e para o mundo, eu devo fazer para Deus. Não deveria ser difícil. Se Deus estava preparando o povo para a chegada do Salvador, o sacrifício último e perfeito, aquele que não seria mais necessário nenhuma matança de animal, o povo foi reprovado. Não é de se admirar que os judeus ainda estão esperando Cristo. Você conversa com um judeu, para o judeu Cristo não veio. Não é de se achar estranho isso, porque esse povo, coração frio, entregando sobra. E aí vem Cristo, todos os sinais, todas as evidências. Quando os discípulos de João Batista levam a pergunta a Jesus, João Batista então fala, vai lá e pergunta se é ele o que haveria de vir. Qual é a resposta de Jesus? Vocês não veem que os coxos andam, os cegos veem, que os sinais e maravilhas estão acontecendo? É chegado o reino de Deus. Sou eu sou Jesus, o Messias prometido. Chega de sobras. A gente precisa entregar ao nosso Deus o nosso culto de adoração. Sabe por quê? Porque Jesus na cruz não entregou sobra alguma. Jesus na cruz se entregou pelo seu povo, mesmo o seu povo entregando sobras para ele. Quando nós entregamos sobras, é natural que isso se torne um peso. Afinal de contas, quem é que gosta de ficar lidando com sobras? Ninguém quer mexer nas sobras dos outros. Isso nos leva para o segundo ponto. Como é que a gente identifica se o nosso culto está doente? É quando tratamos o culto como um peso, como uma dificuldade, como é ruim estar na casa do Senhor, indo contra Arão. Segundo ponto do nosso sermão, então. Quando é que o nosso culto está doente?
Primeiro lugar, quando nós estamos entregando as sobras. Segundo lugar, quando nós tratamos o culto do Senhor com lamento, com pesar, como se fosse um fardo. Aqui nós vamos abranger entre o verso 10 e o verso 13. Irmãos, daqui uns 2 sermões, talvez a gente encontre a palavra mais dura de Deus. Eu vou guardar para lembrar vocês que eu falei isso hoje. Mas talvez aqui seja o segundo trecho mais duro de Deus falando com o seu povo. O Senhor Deus, então, ele diz assim, ó, melhor que um entre vocês nem abra as portas. Melhor que o meu templo fique fechado. A ideia aqui é um clamor. O Senhor Deus não está só falando assim, tomara que ninguém... Não, é como se Deus estivesse clamando a Ele mesmo. Tomara que alguém nem abrisse a porta, se for para me entregar sobra. Mas não é só isso. Tomara que alguém nem acendesse o fogo do incensário. Lá no Antigo Testamento, quando o povo terminava de montar o tabernáculo, diz que a glória de Deus, né, o Shekinah, vinha aquela fumaça dos céus, preenchia todo o tabernáculo, devia ser algo maravilhoso. E aí o próprio Deus acendia o incenso. E qual era a obrigação dos sacerdotes? Manter esse fogo aceso. Era para colocar outro fogo lá? Não, era só para colocar... Eu não sei o que eles colocavam lá, era só para alimentar o fogo. Não precisava fazer mais nada. O Senhor Deus aqui diz assim, olha, tomara que esse fogo se apague. Debalde aqui é uma palavra que a gente não está habituado. Debalde significa em vão, sem propósito. Cara, vocês estão acendendo esse fogo para quê? Vocês estão abrindo essas portas para quê? Se tudo para vocês é... Aí é o verso 13 que vai dizer para a gente. Lá no verso 13 está então a acusação. Porque Deus começa a dizer, tomara que não abrisse as portas, tomara que nem ele acendesse esse fogo. Mas por quê? É lá no verso 13, vocês estão fazendo tudo bufando. A nossa tradução vai trazer que canseira, aí tem uma exclamação aí. Irmãos, é bem difícil traduzir isso do hebraico. Aqui é tipo um monstrinho gramatical. É uma contração de uma palavra misturada com mais outras duas. Na hora que a gente junta tudo, é como se fosse um sopro de fadiga ou um sopro de exaustão, algo nesse sentido. Então Deus diz, olha, para acender o meu fogo e para abrir as portas do templo, com essa canseira, com esse enfado, é melhor que vocês nem fizessem. Mas acontece algo entre o verso 10 e o verso 13. Lá no verso 11 parece que tem algo meio que está jogado assim, aleatório. O Senhor Deus diz, o meu nome é grande entre as nações. Em todos os lugares do mundo estão queimando incenso e oferecendo coisa muito melhor do que vocês, que eu escolhi, vocês que eu tenho amado, vocês, um povo que eu separei. E tem gente lá longe me entregando oferta pura, oferta agradável a mim. Verso 11 diz que o nome de Deus é grande em toda a terra. E aí ele fala algo belíssimo. De onde o sol nasce até onde ele se põe, ou seja, do Oriente ao Ocidente. O meu nome é grande e as ofertas puras são oferecidas a mim. Onde é que pega a gente aqui? Estamos no tempo de Malaquias. Isso era uma verdade? Existiam povos ao redor do mundo adorando a Deus, entregando oferta pura ao Senhor? A gente bem sabe que isso talvez não seja verdade. Eu já explico porque eu falei talvez. Mas não era normal nos tempos de Malaquias, outras nações oferecendo coisa pura, agradável ao Senhor. Hoje em dia a gente sabe que o nome de Deus é adorado em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O nome de Deus é grande, muitos povos adoram verdadeiramente o nome de Deus. O que é curioso aqui no verso 11? Na gramática hebraica não existe tempo, não tem passado, presente e futuro. Então, quando os homens traduzem assim, o nome de Deus é grande entre as nações, é porque eles levam em consideração não só a gramática hebraica, mas o próprio Deus, que para Deus também não existe essa ideia de passado, presente e futuro. Quando nós lemos lá em Romanos 8, nós vemos que Deus já nos predestinou, já nos chamou, já nos justificou, já nos glorificou. Eu falo assim, uai, mas como é que Deus já fez tudo isso e eu estou aqui ainda sofrendo, sentindo dor no meu trabalho, minha esposa não é auxiliadora, o meu marido não cuida de mim como deveria, os meus filhos não me honram, os meus pais iram a mim
mim todos os dias. Como é que o nome do Senhor é grande? Eu já estou glorificado, eu estou vivendo tudo isso ainda na minha vida? Os teólogos respondem isso, que é conhecido como um futuro profético. É algo que certamente vai acontecer. Isso tem de monte na Escritura. Quando a gente for explorar outros profetas, a gente vai voltar bastante nisso. Sabe lá, Isaías, quando a gente lê, aquele que vai nascer da mulher, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o teu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai eterno. Ali já aconteceu. Só que Isaías está falando isso 700 anos antes. Mas ali já aconteceu, porque para Deus está tudo certo, está tudo feito. Às vezes a gente não espera o tempo de Deus, essa é a grande verdade. O fato é que, se naquele momento o povo não estava oferecendo um sacrifício saudável a Deus, não muda o fato de que o nome de Deus é grande. Não é porque eu digo que eu posso voar, que eu vou voar. Por mais que o meu coração deseje, por mais que desde pequenininho eu me sentisse um passarinho, por mais que eu quisesse a todo momento sair voando, ainda assim eu serei um homem. E jamais serei um passarinho. Não é porque eu quero ser algo que eu serei algo. Não é porque o nome de Deus foi blasfemado que o nome de Deus deixou de ser grande em todas as nações. O fato é que Deus encara o seu povo e deixa muito claro que ele não precisa da canseira do povo do Antigo Testamento para ser grande. Nunca, nunca, nunca Deus será refém da adoração de seu ninguém. Se vocês não adorarem o Deus Todo-Poderoso, outra nação fará. É isso que Deus está falando para o povo. Palavra dura, porque é um povo que foi separado lá do Egito, veio caminhando, veio sentindo a presença de Deus. E Deus diz, olha, se vocês não me adorarem, não se preocupa não, outro povo vai me adorar. Eu falei de futuro profético. É verdade isso. O povo de Deus ali não estava adorando e Deus falou, então outra nação vai me adorar. Não é por isso que a gente está aqui? Tem algum judeu aqui? Talvez tenha descendente. Mas a grande verdade é que outra nação veio e adorou o Deus Todo-Poderoso. Nós somos isso. Como é que a gente entende esse desprezo, esse enfado, esse cansaço da parte dos que adoravam a Deus no Antigo Testamento? Talvez adolescentes sejam um jeito de entendermos. Eu não sei o que acontece, mas entre os 13 e 15 anos, alguma coisa muito misteriosa acontece. As crianças, normalmente, elas são muito ativas, né? Não tem tempo ruim. Bora construir um foguete? Eles vão. Eles não sabem o que é um foguete, não sabem para que serve, mas eles estão lá, bora construir. Mas entre os 13 e os 15 anos, acontece alguma coisa estranha que os meninos e as meninas começam a usar blusa de frio, colocam um capuz, se esconde, bota um fone de ouvido e parece que o mundo deixa de existir. Passam a ser uma massa andante que passa o tempo todo só reclamando. Tudo é difícil para essa faixa etária. Como é que pode? Tudo é difícil, tudo não pode, tudo não dá, tudo é canseira. A boa notícia é que isso passa. Uma hora isso muda. Esse era o povo de Deus. Ou será que esse é o povo de Deus? Um povo que reclama de tudo. O que a gente precisa saber é que Deus não precisa do nosso cansaço. Se não existe alegria em servir, se não existe alegria em cultuar, o Senhor Deus diz assim, ó, muito obrigado, eu tenho nações que me adoram. Eu não dependo do seu cansaço, eu não dependo da sua fadiga, eu não dependo de você estar bem para que o meu nome seja grande, grande por toda a terra. Deus não precisa de nós para ser adorado. Às vezes é duro a gente ouvir isso, né? Talvez você venha de um contexto em que você é a menina dos olhos de Deus, que você é o lado fraco de Deus. Não. Deus não tem esse negócio de ser fraco, não. É Deus que com a palavra criou todas as coisas. Ele não precisa de alguém para ser Deus, simplesmente é. Não é assim que a Escritura diz? Criou Deus os céus e a terra. Não importa de onde ele veio, para onde ele vai, a vontade dele é soberana. Quando a gente lê Romanos 9, está lá Paulo se matando para explicar para os judeus. Deus é Deus, deixa Deus fazer o que ele quiser. Por que a gente vai escolher o que Deus pode fazer, o que Deus não pode fazer? A gente não precisa, Deus não precisa do nosso lamento. Essa é a grande verdade. Quando nós nos declaramos cansados para cultuar,
Ou quando nós nos declaramos cansados para servir, nós nos afastamos, talvez, da única coisa que estava nos aproximando de Deus. Você já deve ter percebido isso, e eu sempre fui muito honesto com vocês, eu nunca chamo ninguém para fazer nada aqui na igreja, né? Por que eu nunca chamo ninguém para fazer nada? Aí, relembrando, tem um QR Code ali, quem quiser servir ao Senhor é só acessar e a gente vai consultar e vai achar um jeito de você adorar o Deus e servir ao Senhor. Mas por que eu não falo, irmão, irmã, eu não quero fazer tal coisa? Raramente eu faço isso. Quando eu convido as pessoas, eu causo nas pessoas desconforto. Fala, puxa vida, como é que eu vou falar não, né? Depois de um sermão desse, como é que eu vou falar não? Aí a pessoa vem. Qual é o problema? A pessoa não vem por amor. A pessoa não vem porque viu a necessidade. O que acontece? Um dia ela pisa no prego. Um dia ela briga. Um dia ela esquece alguma coisa em algum lugar. E aí qual é a primeira coisa que a pessoa fala? Olha, eu vou continuar servindo o meu patrão com excelência, eu vou continuar me servindo com excelência, eu vou continuar servindo o meu professor com excelência, eu vou continuar servindo o mundo com excelência, mas aqui na igreja, irmão, eu não vou conseguir ajudar mais. Gente, isso é terrível. Não porque deixou de servir, não porque a igreja depende, e claro que depende, nós somos instrumentos de Deus. O grande dilema aqui é que essa pessoa que servia a Deus, ela tinha, pelo menos no dia da escala dela, mais contato com Cristo Jesus do que todo o resto da igreja. Mesmo que tivesse feito às pressas, mesmo que tivesse feito ali correndo, porque de fato o dia a dia nosso é cansativo, mas ainda assim essa pessoa parou por alguns instantes, meditou na palavra de Deus, preparou algo para apresentar, seja para as crianças, para os adultos, para os adolescentes. Quando a pessoa então diz que não quer mais servir a Deus por conta da canseira, do do trabalho, dos filhos, disso, daquilo, porque a gente é muito bom para colocar esse tipo de dificuldade quando é Deus que está no rolo, a pessoa se afasta da única coisa que estava trazendo ela para perto de Deus. Porque nessa correria a gente precisa ser honesto. A gente não para ler a Escritura como deveria. A gente não para orar como deveria. E aí quando a gente tinha a oportunidade de fazer, agora eu não consigo mais. Qual é a resposta padrão? Vá em paz, meu irmão. Vá em paz, minha irmã. Descansa. Coloca a sua casa em ordem. Na primeira oportunidade, volta. Sirva a Deus. Você foi criado para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Não trate isso com desprezo. Não faça do seu cansaço, do teu enfado, desculpa para não servir ao Senhor. Essa é a grande verdade. Coloca a casa em ordem e volta. Quando nós deixamos de servir o nosso Deus, só há um perdedor. Só há um perdedor quando a gente deixa de servir a Deus. Cristo triunfou. O perdedor só pode ser nós mesmos. É aquele que se afasta. Cristo não desistiu de você, nem pelo cansaço, nem pela rotina. As crianças viram ontem Jesus dormindo no barco. Jesus estava exausto, no meio de uma tempestade, apagou completamente. Cansado, rotina, e vai para Galiléia, e volta para Jerusalém, e vai para o Rio Jordão, e judeu empurrinhando na orelha o tempo todo. Jesus, não estou cansado, a rotina. Tinha um traidor no meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus subiu na cruz por mim e por você. Então continue caminhando com Cristo. Sirva, se dedique com zelo à igreja. O culto, a adoração e o serviço de repente se tornou cansativo para você. Muito provavelmente, o problema não está nem no culto, nem no serviço. Talvez você precise avaliar o quanto Deus é importante para você. O verso 13 responde este questionamento. O finalzinho do verso 13. Do jeito que você vem, cansado, acabado, destruído, e aí Deus diz, aceitaria eu isso da vossa mão? Se você está radiante no trabalho, se você está radiante na escola, se para ir no mercado coloca o melhor perfume, e para mim, desse jeito, as sobras causam enfado e canseira. Mas eu preciso continuar ativo. É difícil alguém ser honesto e falar assim, quer saber? Eu não acredito mais no negócio de Jesus. Jesus para mim não faz sentido nenhum, está muito longe. O povo lá tinha a coluna de fogo andando na frente deles, o mar vermelho se abria, a gente via as curas. Olha, para mim isso está muito distante. É difícil alguém chegar e falar assim, quer saber? Eu não quero saber de igreja. Esse negócio para mim é tudo balela, isso é tudo invenção. É difícil alguém chegar nesse ponto porque é difícil. Tem que dar muita explicação, né? Aí o seminarista vai ligar, vai perguntar, vai ter que ler a Bíblia. E aí o que a pessoa faz? Ela continua
continua e nos entrega falsas promessas. É o último ponto do nosso sermão. Como saber se o nosso culto está doente? Primeiro, nós estamos entregando as sobras. Segundo, estamos fazendo com cansaço. Terceiro, entregamos promessas falsas. Só um adendo antes de entrar no terceiro ponto. A nossa vida, de fato, é corrida. A sua, a minha. Não se culpe se chegar ao domingo extremamente cansado. Mas a nossa função é colocar diante de Deus as nossas necessidades. Senhor Deus, estou me matando no trabalho. Estou me matando com essas crianças. Estou me matando com isso, com aquilo. Chega no domingo, eu estou acabado. Senhor Deus, me ajuda. Me dá um emprego diferente, me dá um salário melhor. Sei lá, ajuda o meu marido a ser dono de alguma coisa para eu poder ficar em casa cuidando dos filhos ou servir de outra maneira. A gente precisa colocar diante de Deus a nossa aflição. Porque senão a gente vai colocando desculpa e vira um ciclo vicioso. A gente nunca sai. Então é só para você não se sentir, de repente, ofendido quando Deus diz que tem que entregar o melhor para Ele e que o mundo se exploda. Essa é a grande verdade. Terceiro ponto, entregamos promessas falsas. Como saber se o nosso culto está doente? Estamos entregando promessas falsas? Último verso, esse a gente vai ler. Vamos lá, Malaquias 1:14. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. O Senhor Deus se apresenta com 3 qualidades neste trecho de Malaquias: Pai, Senhor e Rei. Tem como a gente falar não para o nosso Pai? Tem como a gente falar não para o nosso Senhor? Tem como a gente falar não para o nosso Rei? É assim que Deus se apresenta. Deus acusa o povo de ter o bom e o melhor, mas entregar o pior. Aliás, que duro. Deus aqui está sendo pesado demais. Deus está dizendo assim, maldito seja vocês que têm o melhor e estão me trazendo esse animal coxo, o cego. Esse que não serve para você, não serve para o governador, está trazendo para mim. Aqui não tem muita surpresa não na gramática, tá? Enganador é enganador mesmo. Defeituoso, a gente pode traduzir isso para a gente entender melhor como algo arruinado, completamente estragado. Sabe qual é a pergunta que não quer calar aqui? Certo, eu não tenho. Deus, eu não sei tocar. Deus, eu não sei cantar. Deus, eu não sei ensinar. Deus, eu acho que eu não sei fazer nada. Eu não vou adorar o Senhor nunca. Eu não vou servir o Senhor nunca. Deus é maravilhoso. Levíticos 5 descreve para a gente quais eram as ofertas que deveriam ser entregues diante de pecados. Então tem lá a oferta para o pecado oculto, para o pecado da ignorância. Tem uma série de tipos de pecado e aí, por último, os pecados voluntários. Aquele que a gente premedita, aquele que a gente faz querendo fazer, enfim, é esse. Como o Levítico descreve essas ofertas, esses sacrifícios? Primeiro, uma fêmea perfeita, um animal sem mancha, sem mácula, inteirinho, olhinho bonitinho, pegava lá a cabritinha mais bonitinha que tinha no rebanho, levava o sacerdote. O que ele fazia com ela? Acabava com ela, tadinha. Mas é assim, o animal puro representava que você agora estaria limpo. Mas eu não tenho esse animal puro, sem mancha e perfeito. Legal, Levítico diz que na falta desse você pode entregar um par de rolinhas ou pombinhos. Olha só, muito mais barato uma pombinha do que uma cabrita. Então você podia pegar essa rolinha, essa pombinha e oferecer. Nossa, eu sou tão pobre de maré desci que nem uma pombinha eu consigo. Deus escutou a nossa oração. Para aqueles que vivem na extrema pobreza, Levíticos diz que poderíamos levar um pote de farinha. Irmãos, eu nunca tinha percebido isso na Escritura. A gente aprende desde cedo lá no seminário que o sangue é que representa o perdão. E eu preciso estudar mais, eu não consegui trazer para vocês explicação. Quando chegar em Levítico eu entendo, mas o fato é que um pote de farinha perdoava pecado. Olha só que maravilha. Eu não tenho a cabrita, vamos para o passarinho. Eu não tenho passarinho, farinha. Farinha todo mundo come, farinha todo mundo tem. Toma farinha, perdoados estão os seus pecados. Deus então aceita a nossa oferta com uma condição. O Senhor Deus, ele não está interessado na quantidade da sua oferta.
Não importa se eu dei 1 milhão de aulas, não importa se eu preguei 52 domingos no ano, não importa se eu fiz ações e o relatório lá, quando a gente entrega para a igreja, está preenchido. Olha que intensidade desse garoto, olha só. Não é isso que Deus quer. Deus quer qualidade. Como é que eu venho cultuar ao Senhor? Eu venho entregando o meu melhor. O meu melhor é um pote de farinha? Glória a Deus que tem um pote de farinha. Já pensou se ficasse só lá na cabrita? A gente estava perdido. Deus não está interessado na quantidade da nossa oferta, mas sim na qualidade. Mas o enganoso calcula. A ideia de enganoso aqui, quando a gente vai estudar o texto hebraico, é aquele que lá em Tiago é dito como sabedoria mundana e demoníaca. Não é assim, do tipo, eu peguei esse sem perna sem querer. Não, o cara separa, alimenta e leva de propósito o animal coxo, cego. Então, é uma esperteza de demônios. O Senhor Deus, então, contesta. Você tinha o melhor e prometeu e me entregou o pior. Ilustração para a gente entender, é igual churrasco de família. Eu parei esse negócio de churrasco de família. Eu cheguei a sugerir que em churrasco de família agora fosse regra que só tivesse linguiça. Porque é assim, vamos fazer um churrasco? Vamos. E aí quando chega na hora, só tem linguiça. Ninguém chega com a carne. Tem carne? Tem carne. Mas a gente leva linguiça. Eu falo, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um vinagrete e linguiça, aí fica todo mundo feliz, ninguém reclama, se chegar ali é uma coisinha diferente, glória a Deus. Mas essa é a ideia. Nós podemos comprar a carne e a gente leva a linguiça. É isso que Deus está contestando. Não pode mesmo, é só a linguiça? Glória a Deus. Vamos comer essa linguiça aí para a honra e glória do Senhor. Você que é membro dessa igreja, você que pretende ser, saiba que quando nós entramos na igreja, nós fazemos promessas. Não são promessas para o Ricardo, não são promessas para o reverendo Emerson, não são promessas para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando nós estamos aqui à frente, no ato do nosso batismo, no ato do nosso recebimento, nós fazemos promessas. Promessas que não estão relacionadas ao pregador, promessas que não estão relacionadas ao estilo do sermão, promessas que não estão relacionadas ao louvor ou à equipe de louvor, promessas que não estão relacionadas a este espaço, promessas que não estão relacionadas à altura dos instrumentos, nem mesmo promessas que estão relacionadas com o seu convívio entre os irmãos, e muito menos estão relacionadas com os seus sentimentos. A sua promessa está relacionada somente com uma coisa: diante do que Cristo fez por mim, eu prometo. E aí vem uma sequência de 3 perguntinhas. Você promete fazer de tudo para buscar e viver em santidade? A resposta que todos nós damos: sim, eu prometo buscar viver em santidade. Você promete participar assiduamente das atividades dessa igreja? Sustentar essa igreja com as suas orações, com seus dízimos e com as suas ofertas? Sim, eu prometo. Você promete ser fiel à liderança dessa igreja, enquanto essa liderança for fiel à Sagrada Escritura? Sim, eu prometo. Diante do que Cristo fez por você, como está a sua adoração e o seu serviço ao Senhor? Concluindo nosso sermão, hoje nós tivemos a oportunidade de refletir se o nosso culto está doente. Irmãos, até aqui a gente está falando só do culto lá do Antigo Testamento. Agora chegou a hora da gente pensar no nosso culto. O nosso culto está doente? Os sintomas de um culto doente são a entrega das sobras, tudo feito com cansaço e promessas mentirosas. Mas a nossa proposta nunca é colocar um peso nas suas costas. Cristo Jesus veio para carregar a nossa enfermidade. Quando a gente está diante do Evangelho, quando a gente está diante da Escritura, quando a gente vem ao sermão, não é para a gente voltar para casa pesado. Falar, caramba, eu estou doente. Eu não estou adorando a Deus do jeito que eu tinha que adorar. E a gente precisa ser sincero com a gente mesmo. Malaquias falou a este povo 2.500 anos atrás. E Malaquias disse... Deus disse, por meio do profeta Malaquias, vocês estão me entregando uma adoração falha. 2.500 anos depois, isso é ainda uma verdade.
nós entregamos uma adoração falha. Irmãos, obviamente eu estou incluído aqui, tá? Ou vocês acham que esse sermão ficou pronto terça-feira? A EBD ficou pronto? Claro que não. É óbvio que todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Tiago diz que nós somos provados, nós temos dificuldades. Precisamos ser honestos em dizer que muitas vezes o nosso culto parece uma canseira interminável. Ai, meu Deus, não vai acabar. 12h20, 3 minutos para encerrar falando isso. 12h20, isso não acaba nunca, é uma canseira, meu Deus do céu. Por muitas vezes nós olhamos para as nossas mãos e a gente diz que hoje eu não entreguei o melhor. Nossa, hoje eu poderia ter sido muito melhor, mas eu não entreguei para Deus o meu melhor, eu não levei a cabrita perfeita, o animal puro, eu não levei. A lei de Deus, ela é clara no padrão de entrega. A Escritura exige de nós perfeição. O Senhor dos Exércitos exige oferta sem defeito. Se a nossa comunhão com Deus e a nossa salvação dependesse do culto que a gente presta para Deus, do nosso vigor, da adoração, da maneira com que a gente canta e louva a Deus, as portas desta igreja deveriam ser fechadas imediatamente. A gente teria que voltar lá nos tempos de Malaquias e falar, Paulo está lá fora hoje? Paulo, nem abre, cara. E a gente pode inventar qualquer desculpa, cheio de barro, feriado. Fecha, cara, é melhor fechar. Não. Se dependesse do nosso desempenho, a nossa salvação e a aceitação do nosso culto ao Senhor, essas portas estariam fechadas. Nós estaríamos perdidos, porque nenhum de nós aqui tem uma oferta perfeita para entregar. E sabe de uma coisa? Louvado a Deus. Louvado seja o Senhor, que esse livro aqui não parou em Malaquias. Malaquias é o último texto do Antigo Testamento. Depois dele, 400 anos, Deus se calou. E aí, quando Deus fala novamente na nossa Escritura, chega com Mateus, falando a genealogia de Cristo Jesus, nosso Salvador. Irmãos, não é para a gente ir para casa preocupado com o nosso culto de adoração, não. Agora é a hora da boa notícia. Do motivo pelo qual, na verdade, nós nos reunimos hoje aqui. Tudo isso é verdade, mas é novidade para alguém? Que a gente fica mal no culto? Que a gente não entrega o nosso melhor para Deus? Acredito que não seja novidade para ninguém, nem para mim, nem para ninguém. Mas Cristo foi suficiente nas nossas falhas. É aqui que tudo muda. Cristo foi suficiente nas nossas falhas. Se o povo de Deus nunca poderia oferecer algo puro, santo e agradável ao Senhor, o próprio Deus, que é puro, santo e agradável, veio e se fez maldito em nosso lugar. Quando Deus chama aquele povo de maldito, é você que tem o melhor e não entrega, Cristo Jesus vem e se faz maldito em nosso lugar. Cristo Jesus, ele foi a oferta perfeita, pura, sem mancha. O Senhor Jesus purificou o nosso culto, que é desprezível ao Senhor. A nossa adoração defeituosa foi purificada pelo sangue de Cristo Jesus. O povo lá em Malaquias, ele estava ativo, era um povo que estava sempre no templo, estava sempre fazendo as coisas, mas era um povo que não estava adorando o Senhor. A proposta do término do nosso sermão é você entender que você precisa descansar em Cristo Jesus. Porque a gente nunca vai entregar a pureza que o nosso Deus merece. Se você entrou aqui exausto, puxa vida, a semana foi dura. E bem Malaquias, foi duro para mim também produzir esse sermão. Porque a cada palavra era uma flecha no meu coração. Porque nós somos pecadores. Se você entrou aqui exausto, tenha certeza de que a sua e a minha adoração, de fato, não seria o que Deus merece. Deus merece muito mais do que a gente entregou aqui hoje. Mas a gente deve olhar para a cruz. Sabe de uma coisa? Tudo isso aqui não é sobre você. Não é sobre mim. Tudo isso daqui é sobre o que Cristo fez por você. O que Cristo fez por mim.
A gente deve parar de tentar comprar o favor de Deus com as nossas ações. O que a gente tem para entregar a Deus? É o copo de farinha? Entrega, como se fosse a melhor farinha do mundo. Se é necessário mudança, mude. Não dá para a gente perceber que estamos doentes e não fazer nada. Mude, resolva o seu problema, descanse, coloque a casa em ordem e olhe para a cruz. É a cruz que permite que nós nos ajuntemos aqui domingo após domingo e ouçamos que a mensagem da cruz é mais importante do que o que a gente entrega a Deus. De novo, se o que a gente tem para entregar a Deus é o copo de farinha, que seja a farinha mais deliciosa que seja entregue ao nosso Deus. É por causa de Jesus que o nosso culto imperfeito é recebido com alegria no céu. Não tenha dúvidas. Nesse culto chegou ao Senhor. Há alegria no céu. Nós entregamos o nosso melhor. Que o Senhor nos ajude a cada vez sermos melhores, melhores, melhores. Que a gente começa assim com um copo de farinha, mas que a gente vai caminhando junto, um apoiando o outro, e chega uma hora que a gente consegue comprar os passarinhos. E a gente continua junto, apoiando um o outro, servindo, adorando, e daqui a pouco a gente vai ter a cabrita. E aí a gente entrega algo maravilhoso, ainda assim imperfeito, mas entregando sempre o nosso melhor. Vamos ficar em pé? Vamos responder o nosso sermão com um hino de resposta. Quando as crianças retornam, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós